Hora da coluna Seu Direito, aqui do JC, que fala hoje sobre justa causa. Boa noite, Paulo Vitor Souto. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Inclusive, deixa eu convidar os nossos telespectadores. Quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, demissão por justa causa, mande sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá aí na tela, 99332-1212. Aproveite e participe aqui da nossa conversa com o advogado Paulo Vitor Souto. Queria que, para a gente começar a fazer uma espécie aí de resumo, né, do que seria aí, vamos dizer, uma despedida, uma demissão por justa causa. Linda, a despedida por justa causa, a gente costuma dizer que é a punição mais severa que um trabalhador pode receber. O empregado ele pode ser punido de várias formas no ambiente de trabalho, sofrendo advertência, sofrendo uma suspensão. Agora, quando a falta é considerada grave e em excesso, ele é despedido por justa causa. E nessas circunstâncias, ele pode enumerar diversos tipos de justa causa. Quando a pessoa age com desídia no trabalho, que é o caso de preguiça, não trabalha a contento, um caso de insubordinação muito grave, um caso de desrespeito junto ao empregado ou junto ao empregador ou mesmo junto a clientes do estabelecimento, tudo isso são causas que podem acarretar uma justa causa. E qualquer empregado pode ser despedido por justa causa, até aqueles que, por exemplo, têm uma estabilidade, por exemplo, as grávidas? Linda, isso é uma pergunta muito comum. A estabilidade que hoje em dia é prevista no ordenamento jurídico, ela é uma estabilidade provisória. Nada se sobrepõe a uma justa causa, nada se sobrepõe a uma falta grave. As pessoas que têm uma estabilidade provisória, como as grávidas, como as pessoas que retornam de acidente de trabalho, depois de receber um benefício acidentário, elas têm direito a uma estabilidade, mas ela é provisória. Se nesse curso dessa estabilidade ela venha a cometer qualquer falta grave, dessas entre as quais que eu elenquei, que inclusive existe um rol previsto na CLT que diz quais são exatamente os motivos de justa causa. Mesmo essas pessoas que têm estabilidade, elas podem ser despedidas sim, de forma motivada. E quem é despedido por justa causa tem algum direito? Linda, tem sim. São poucos os direitos. O empregado ele deixa de receber o FGTS, a multa de 40% do FGTS, deixa de sacar o FGTS, deixa de receber aviso prévio, deixa de receber o 13º proporcional. Ele só vai receber o saldo salário, que é o valor do mês que ele trabalhou efetivamente. Sim. E, além disso, se ele tiver férias vencidas, ele também saca esse valor. Mas, fora isso, ele não tem direito a nenhum outro benefício, seja trabalhista ou mesmo previdenciário, posteriormente. A gente tem uma pergunta aqui da Isabel Carvalho, lá de Picuí. Ela diz o seguinte: gostaria de saber porque eu fui demitida sem justa causa em 2015. Eu era prestadora de serviço. Eu trabalhava numa escola do governo do estado. Nesse caso, eu teria como recorrer, fazer algo para, receber algum direito? Linda, o caso da prescrição do direito de trabalho na Justiça do Trabalho, ela disse que começou em 2015. Ela teria, se tivesse a intenção de entrar na Justiça do Trabalho para pleitear algum benefício para ela ou algum direito que foi desrespeitado até 2017. Depois de 4 anos, não é mais possível ela pleitear qualquer direito. O direito ela prescreveu de fazer qualquer reclamação. Quando a pessoa é despedida, o empregador vai demitir um funcionário, um colaborador por justa causa, ele pode anotar isso na carteira de trabalho? Fazer essa anotação? De maneira alguma. Inclusive, foi uma questão que surgiu de uma pessoa que, de certa forma, estava preocupada, porque estava sendo despedida por justa causa e alegando que o empregador ameaçou colocar isso na sua carteira de trabalho, o que não é permitido. Se o empregador vier fazer isso, colocando qualquer anotação desabonadora que venha prejudicar o próprio trabalhador na carteira de trabalho, ele pode, inclusive, ser responsabilizado por isso, o que pode gerar um dano moral por essa conduta. Em caso de falta, quanto tempo o empregador pode demitir o funcionário? As faltas, Lindas, que são esporádicas, elas não são motivo de justa causa direto. Quando o empregado falta esporadicamente, eventualmente, sempre recomendamos que haja uma advertência, posteriormente uma suspensão, para que possa chegar a uma justa causa. Entretanto, se o trabalhador falta 30 dias consecutivos ao trabalho, isso configura abandono de emprego, que é um motivo de justa causa e pode ser demitido por essa razão. Aqui a gente tem a pergunta da Luana, do bairro das Indústrias. Ela diz que está grávida e chegou atrasada no trabalho. O horário dela era às 8h30 da manhã, ela chegou às 10 porque foi pegar uma declaração de um exame. Ela quer saber se esse atraso, esse tipo de atraso também é embasamento para demissão por justa causa. Linda, um único atraso pontual
não é motivo de justa causa, especialmente na atual circunstância e pelo motivo que a Luana descreveu. Entretanto, atrasos reiterados, constantes, desde que sejam punidos anteriormente, se somados, podem gerar uma justa causa. É uma questão que tem que ser analisada caso a caso, especialmente porque esse é um caso de desídia, de preguiça, que tem que se configurar com a constância, o que não foi o caso da Luana, que foi pontual. Aqui tem a pergunta também do Maurício, do bairro do Bessa. Ele quer saber se o funcionário chegar bêbado no trabalho pode despedi-lo por justa causa? A questão da embriaguez, Linda, é muito interessante explicar, porque a embriaguez habitual é a pessoa que, de fato, constantemente vive embriagada, não é motivo de justa causa, é considerado doença o alcoolismo. Mas um empregado que chega embriagado ao trabalho ou que se embriaga, ingere bebida alcoólica no trabalho, pode sim vir a receber uma justa causa, especialmente se a atividade que o empregado desempenha forem atividades de risco, que ele precisa realmente estar sóbrio em todas as circunstâncias e ele puder colocar em risco outras pessoas. Pode sim acarretar uma justa causa. O Everton, do Jardim Veneza, ele quer saber os motivos que uma pessoa pode receber uma justa causa. Dentre essas que nós mencionamos, o embriaguez no momento do seu trabalho em serviço, a pessoa que age de forma desidiosa, a pessoa que se subordina, a pessoa que venha a cometer atos de improbidade, como furto, roubo no ambiente de trabalho, todos esses são motivos de justa causa. Mas se ele quiser saber em detalhes, é o artigo 482 da CLT, que trata exatamente quais são os motivos de justa causa. Aqui uma pergunta também, caso o empregado tenha sido despedido por justa causa, de forma injusta, o que ele pode fazer? Como recorrer aos direitos? Sempre recomendamos que ele procure um advogado de sua confiança para que realmente possa relatar a situação e possa vir a tentar desconstituir essa justa causa na Justiça do Trabalho, porque ele não vai conseguir isso extrajudicialmente. A gente vê hoje, né, todos os colaboradores, vários profissionais sempre com o celular, né, utilizando o celular no horário de trabalho. Isso também pode ser um motivo para despedida por justa causa? Sim, Linda, dependendo das circunstâncias. A gente sempre diz, tem que se analisar o caso em concreto. Uma única vez que o colaborador venha utilizar um celular no ambiente de trabalho, não é, via de regra, considerada uma justa causa. Entretanto, se essa conduta, se esse trabalhador tiver em um ambiente de risco, ele precisa de atenção máxima, como, por exemplo, uma pessoa que vem operar um guindaste, por exemplo, ele tem que estar constantemente atento, porque ele coloca em risco não apenas a sua vida, mas de outros empregados. Se utilizar um celular neste momento, pode vir a configurar uma justa causa. Mas, repito, tem que se analisar no caso em concreto. A utilização pontual, eventual, não gera uma justa causa de forma imediata, mas ele deve ser advertido, eventualmente suspenso, para posteriormente chegar a uma justa causa. Meu filho estava doente, passei um mês com ele no hospital. Quando retornei ao emprego, fui dispensada por justa causa. Está correta essa decisão? Linda, se o empregado se ausenta sem justificar a sua ausência ao trabalho, e especialmente no caso, como ela relata, de 30 dias, de um mês, é possível que seja configurado um abandono de emprego. Se ela justificou, se ela demonstrou essas circunstâncias, no caso de um filho doente no hospital, é sempre uma questão de bom senso, de razoabilidade, e cabe ao empregador analisar se aquele foi devidamente comprovado ou não. Mas lembrando que a pessoa não pode se ausentar ao trabalho para acompanhar um ente querido, seja filho, seja pai, durante um mês num hospital ou em outros locais. Isso não é motivo para a ausência ao trabalho, por mais que seja justificado no âmbito pessoal. Mas tem que se conversar, tem que chegar a um denominador comum para que isso não seja um motivo de justa causa. Muito bem, eu vou só fugir aqui do script, fazer duas perguntinhas para a gente finalizar a sua participação. Uma pergunta super pertinente do Jefferson, lá de Campina Grande, e achei super curioso. Ele pergunta o seguinte: quando é feito o exame admissional, a empresa é obrigada a contratar o profissional? Não necessariamente. A contratação só se dá efetivamente com a aprovação do exame admissional. Inclusive, o exame admissional ele pode atestar que a pessoa não está apta para o trabalho. O exame admissional serve exatamente para isso, para demonstrar aptidão para o trabalho. Se por alguma circunstância foi descoberto que ele está incapaz para o trabalho, ele não pode ser contratado, porque o médico do trabalho não autorizou. E tem um último telespectador, o Felipe, da Baía da Traição. Ele disse que teve um contrato de 3 meses com uma empresa com a promessa de um novo emprego, mas aí a empresa não cumpriu a promessa. O contrato de 3 meses, pelo que dá para entender nesse caso, é um contrato de experiência, é um contrato por prazo determinado. Esse contrato por prazo determinado, Linda, ele não é um contrato que gera necessariamente o direito à contratação. A promessa de ocorrer uma contratação não gera o direito adquirido dele ser contratado, infelizmente. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a você, Linda. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Até a próxima. Até. Obrigada.